Oi, oi! Que bom que você veio para a nossa segunda aula desse mini curso, onde nós estamos aprendendo os pontos básicos do crochê. Hoje nós vamos aprender mais 2 pontos básicos. E se você não viu a primeira aula, eu recomendo que você assista, vou deixar aqui no card e aqui embaixo na descrição. É só você clicar e ir lá assistir, onde a gente fez essa pulseirinha com o ponto corrente, que é o primeiro ponto básico que a gente aprendeu nesta série de vídeos ensinando os pontos básicos do crochê. Então, hoje, nós vamos aprender o ponto baixíssimo e o ponto baixo. Vamos começar aqui com o ponto baixo. Que depois que você aprender o ponto baixo, vai ficar muito fácil de aprender o ponto baixíssimo. As correntinhas, a gente fez assim, né? Cada ponto corrente foi formando uma correntinha. Agora, nós vamos usar o exercício que espero que você tenha feito da aula anterior, para treinar as correntinhas. E agora, nós vamos usar essas correntinhas para iniciar o ponto baixo. E depois, a gente vai aprender o ponto baixíssimo também. Então, aqui no ponto baixo, o que vai acontecer? A gente vai colocar a linha e vamos formar uma argolinha aqui dentro desse ponto corrente. Então, a nossa agulha, ela vai estar aqui, tá? Vai estar aqui segurando essa primeira argolinha. E aí, para fazer o ponto baixo, a gente vai ter que ter 2 argolinhas. Então, a gente vai puxar mais uma linha para dentro da nossa agulha. Nós vamos ter 2 argolas dentro da nossa agulha. E para finalizar o ponto baixo, a gente vai pegar uma laçada aqui de linha e vamos arrematar esses 2 pontos. Então, esses 2 pontos vão formar um ponto baixo. O ponto baixo, geralmente, ele é descrito nas receitas como um T pequeno, mais ou menos assim. Ou seja, aqui a gente pode interpretar, vai ter 2 argolinhas na agulha e uma terceira argola vai arrematar tudo, por isso, lembra muito esse desenho aqui. Agora, vamos fazer na prática. Eu tenho aqui aquela pulseira que a gente fez, né, com correntinhas. E se você analisar aqui, a gente consegue ver cada correntinha, ó. Cada buraquinho desse é um ponto corrente. Então, a gente tem que ficar bem atento pra... Nesse início, é mais difícil de ver cada ponto, né? Mas aqui, ó, a gente consegue ver que cada furinho é um ponto corrente, tá? Aqui, a gente poderia, ao invés de ter terminado e feito o acabamento aqui, poderia, né? Geralmente, a gente faz isso, vira o trabalho e começa a fazer os pontos aqui com a linha contínua que vem do cone. Aqui, como a gente acabou a aula e fizemos o acabamento da pulseirinha, eu vou ter que iniciar com uma nova... E eu quero aqui começar com uma nova linha de cor diferente para ser mais fácil de visualizar. Então, eu vou ter que iniciar o trabalho aqui de novo. A minha linha não está contínua. Então, para isso, eu vou ter que fazer o início do trabalho. Então, eu vou passar aqui a linha no meu dedo como um passador. E eu vou começar a puxar a linha pra dentro do meu trabalho aqui dessa pulseirinha. Então, eu tenho que ver aqui certinho, ó, onde está o meu ponto corrente, o primeiro. Então, eu vou colocar a agulha aqui no meu primeiro ponto corrente. E aqui, eu vou estar puxando a primeira linha aqui. Pesco a linha lá com a agulha, puxo aqui pra dentro. E aqui eu tenho uma primeira argolinha na minha agulha. Essa ponta de linha aqui verde, ela vai ficar junto com aquela ponta ali que a gente usa pra amarrar. E aqui, a gente vai começar o trabalho.
Aí, o ponto baixo, a gente precisa de 2 argolinhas na agulha e uma terceira arremata. Então, a gente vai colocar a agulha aqui no segundo ponto corrente. Vamos estar puxando uma segunda argolinha aqui. Ó, agora eu tenho 2 argolas na minha agulha. Então, agora que eu tenho 2 argolinhas na minha agulha, eu vou puxar uma terceira laçada aqui. E vou passar por dentro das 2. E aí, é o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu já tenho uma nova laçada ali, um ponto na minha agulha. Eu vou novamente, coloco a agulha no meu ponto corrente. No começo é mais difícil mesmo, tá? Puxo a minha segunda laçada aqui pra agulha. Então, eu tenho 2 laçadas na agulha, vou lá atrás, puxo uma nova laçada e passo por dentro das 2. E aí, eu tenho o meu segundo ponto baixo. Novamente, coloco a agulha no meu ponto corrente, vou lá atrás, busco uma laçada, passo por dentro do ponto, e agora ele ficou na minha agulha, né? Ó, tenho 2 laçadas na agulha. E aí, eu arremato com o terceiro ponto que a gente passa por dentro ali das 2. Tenho o terceiro ponto baixo. Tá vendo como tá ficando 2 argolinhas arrematadas com uma outra em cima? E assim, a gente vai seguir fazendo. Coloco a agulha aqui na minha corrente, vou lá atrás, puxo uma laçada, fiquei com 2 na agulha, vou lá atrás, busco uma terceira laçada, passo por dentro das 2. E aí, eu tenho o meu quarto ponto baixo. Esse é o ponto baixo. A gente busca uma laçada e fica com 2 laçadas na agulha. E aí, a gente arremata com uma terceira laçada aqui, esses 2. E aí, a gente acaba ficando com apenas uma laçada. E aí, inicia novamente. Vou começar a contar, tá? Ó. Um ponto baixo. Fazer no começo é sempre mais difícil, tá? Porque aqui, ó, a gente tem pouco tecido, no caso, pra ficar segurando. Então, a gente tem que fazer bem mais devagar, porque é mais difícil mesmo. Mas depois que a gente começa a tecer um pouco mais, já fica mais fácil de segurar e fazer os pontos. Ó, meu segundo ponto baixo. Agora, aqui, terceiro ponto baixo. Ó, tá vendo que já tá ficando mais fácil de eu segurar aqui com esses outros 2 dedos? Ó, já tô conseguindo segurar aqui com esses dedos a minha agulha e uma parte do trabalho. Então, aqui, ó, eu consigo colocar a agulha, vou lá atrás, busco, termino aqui o meu ponto. Sempre segurando aqui com esse dedo também, pra ficar mais fácil de a gente passar a agulha pelos pontos. Então, é sempre bom a gente tá segurando esse trabalho que tá ficando pronto aqui atrás, pra ser mais fácil na hora de fazer os pontos. Mais um ponto baixo. Mais um. E aqui eu vou fazer até o final da pulseirinha que a gente tinha feito na aula passada. Como eu já falei, se você ainda não assistiu, é importante, porque é um ponto que vai ter em todos os trabalhos de crochê. Então, é muito importante aprender o ponto corrente. Agora, a gente tá fazendo o ponto baixo. Lembrando, ponto baixo, tá? Depois, a gente vai fazer o ponto baixíssimo.
Aqui a gente tem o ponto baixo, que a gente precisa de 2 laçadas na agulha e uma terceira que arremata as duas. Sempre vai ser assim o ponto baixo. 2 laçadas na agulha, uma terceira que arremata tudo. Pá. Ó, de novo bati na câmera, né? Você que não deixou o like, deixa o like, se inscreve no canal. Porque gravar e fazer não é nada fácil. Então, ajuda aí esse canal a crescer, se você tá gostando da aula. Vamos aqui, 2 laçadas na agulha, uma terceira que arremata. 2 laçadas na agulha, uma terceira que arremata. Eu tô colocando agulhas aqui sempre no meu ponto corrente que eu tinha feito na aula passada, na carreira anterior. Aqui a gente chama de carreiras, tá? Carreiras do trabalho. A minha primeira carreira foi de corrente, ponto corrente, tudo ponto corrente. Agora, eu tô vindo numa segunda carreira do meu trabalho, estou fazendo tudo ponto baixo. Aqui, ó. Em todo ponto, é ponto baixo que eu tô fazendo. E a gente segue fazendo, tá? Isso aqui ficaria muito legal pra fazer pulseirinhas nas cores do Brasil. Agora, esse ano tem Copa do Mundo, então eu acredito que ia vender muito bem, tá? Muito bem. E ficaria muito bonitinho, né? Com as cores do Brasil. Verde, amarelo, azul. Ficaria muito bonitinho. Então, já aproveita aí, vai praticando, fazendo pulseirinha. Quem sabe você até faz um dinheirinho já, né? Nesse início de aprendizado. Ixi. Ah, é que a minha agulha pegou no meio da linha. Ó, quando eu quero retomar o trabalho, o que que eu faço? Coloco a linha verde no meu dedo indicador, que é o meu passador de linha, e seguro aqui com o polegar o trabalho que eu tô fazendo. Passo a agulha aqui no meu ponto corrente baixo, puxo uma laçada com 2 laçadas na agulha, uma terceira laçada para arrematar esses dois, e aí tá feito o nosso ponto baixo. E aí, tá gostando da aula? Deixa um comentário aqui, vamos conversar um pouquinho. Enquanto eu vou terminando aqui essa carreira com pontos baixos, tudo ponto baixo. Falta um bocadinho ainda. Mas tá ficando bem legal. Agora que eu já terminei tudo aqui com um ponto baixo, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, lembrando aqui como é que era o ponto baixo, a gente fazia 2 laçadas na agulha, né? Vou fazer aqui de novo. Vou fazer aqui de novo. Então, eu tenho uma laçada aqui, eu coloco a minha agulha no meu ponto corrente aqui embaixo, puxo uma laçada por dentro desse ponto corrente. E aí, eu fico com 2 laçadas verde aqui na agulha. E pra fazer o ponto baixo, a gente teria que pegar uma outra laçada e arrematar, né, esses 2 pontos. Pra fazer o ponto baixíssimo, a gente não pega essa terceira laçada. Então, essa segunda argola que eu botei na minha agulha, eu já vou passar direto aqui. E aí, esse é o ponto baixíssimo. E é o que eu vou usar pra arrematar aqui no final. Deu pra entender? Vou fazer mais uma vez. Vou fazer aqui mais uma vez. No ponto baixo, a gente teria que ter 2 laçadas na agulha e arrematar com uma terceira, né? Então, eu vou pegar aqui a laçada
passar por dentro do ponto corrente, ó, fiquei com 2 laçadas na minha agulha. No ponto baixo, eu pegaria uma terceira laçada e passaria por dentro desses dois e arremataria, né? No ponto baixíssimo, a gente não faz isso. A gente vai ter, com essa última laçada, eu já vou passar por dentro, direto aqui do meu ponto que tá na agulha. Então, por isso, o ponto baixíssimo. Ele vai fazer uma espécie de arremate aqui, mais pertinho da minha carreira anterior. Ó, tá vendo como é que ficou? Então, no ponto baixíssimo, a gente não tem 2 laçadas na agulha e arremata com uma terceira, não. A própria laçada que a gente pega a segunda, já arremata com o ponto que tá na agulha. Aqui, se eu fosse fazer novamente, eu colocaria a agulha, puxaria a laçada, e dessa laçada, eu já passo por dentro aqui daquela que tá na agulha. E assim, é o ponto baixíssimo. Agora, pra terminar, a gente só puxa aqui, faz o corte aqui na pontinha, puxa a linha que vem do cone, e aí, terminou o nosso trabalho. Ela ficou torcida, mas ficou bem bonitinha assim mesmo. Ó, se fosse da cor do Brasil, ficaria bem legal. É só amarrar aqui embaixo, né? Bem simples. A criançada vai amar. Então, te espero na próxima aula com mais um ponto básico do crochê. E vou deixar uma indicação aqui de vídeo aulas para você assistir também. Até lá!